Olá, graça e paz. Aqui quem fala é a teóloga Márcia Euco e vamos prosseguir hoje com os nossos estudos da Bíblia. Estamos estudando o livro de Atos e hoje vamos estudar o capítulo 5, ok? Lembrando então que no capítulo anterior nós terminamos falando sobre o fato de, na igreja primitiva, os cristãos eles vendiam as suas propriedades, vendiam as coisas que eles tinham, e levavam o dinheiro até os apóstolos para poder partilhar entre os outros irmãos. Então, assim, a intenção era que todos estivessem bem alimentados, todos tivessem condições financeiras, não ficasse um sendo mais abastado e outro passando necessidade. Então, voluntariamente, eles vendiam os seus bens e levavam para os apóstolos partilhar, fazer a ação social, obra social com o dinheiro. E a última parte do capítulo 4 fala de Barnabé, que vendeu o seu terreno e levou o dinheiro aos apóstolos. Lembrando que esta não era uma prática imposta pelos apóstolos de Jesus. As pessoas faziam isso por vontade própria, era iniciativa de cada um, ok? Eles viviam em comunhão, tá? Então nós vamos começar o capítulo 5 agora falando de Ananias e Safira. Vocês já devem ter ouvido falar de Ananias e Safira. Eles eram cristãos e quiseram mostrar para a comunidade que eles também vendiam o que tinham, também doavam, que eles também eram pessoas cheias de compaixão, de misericórdia, de altruísmo, né? Só que isso era só uma imagem que eles queriam passar, né? Na realidade não era o que habitava no coração deles, não era a conduta real deles, ok? Então eu vou ler para vocês o texto para que vocês entendam. Certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Ok? Então, Ananias vendeu a propriedade, levou os dinheiros para os apóstolos, mas levou só uma parte e a esposa dele sabia disso. Bem, como eu estava falando já no começo do programa hoje, Ananias não era obrigado nem a ter vendido e nem a ter levado dinheiro para os apóstolos, Ele não tinha obrigação nenhuma com isso. Mas pela ética cristã, ao dizer para os apóstolos que ele vendeu e que ele queria dar o dinheiro para os apóstolos, ele deveria então ter dito para os apóstolos: eu vou dar uma parte a vocês. Mas ele mentiu dizendo que estava dando tudo para os apóstolos. Então, assim, ele queria passar uma imagem de homem bom, misericordioso, alguém tão altruísta. E aí o texto continua assim. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, ela seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Os apóstolos eram direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Então, por isso, através do Espírito, Pedro percebeu que Ananias estava mentindo. Só que daí Pedro fala para Ananias: você não mentiu para nós, os apóstolos, você mentiu para Deus. E aí a coisa se torna mais grave, mais séria, porque a obra é de Deus, A obra é de Deus e aqueles apóstolos são apenas servos do Senhor, trabalhando para o Senhor. Então aquelas pessoas que faziam parte da igreja eram pessoas que estavam ali representando o Senhor. Então você vai perceber ao longo do livro de Atos que cada vez que alguém se levanta contra a igreja, contra os pequeninos do Senhor, sobre os servos do Senhor, está mexendo diretamente com Deus, porque eles estão trabalhando para Ele. Então Pedro diz a Ananias que ele foi usado por Satanás. Satanás é o inimigo da igreja, é o inimigo dos crentes, é um opositor do crescimento da igreja, da harmonia da igreja. Ele é um promotor de discórdia, Então, Satanás tenta semear discórdia dentro da igreja. E ele usa
quem é mais propício para a maldade. Ele não, o Ananias e a Safira não foram nenhum coitados que fomos usados por Satanás sem querer. Satanás viu que era propício usar eles, porque Ananias era avarento e a sua mulher mentia junto com ele nos seus enganos, né? Então não precisava Satanás forçar Ananias a fazer nada. Satanás só precisava seduzi-lo a desejar parte do dinheiro e foi feliz, teve sucesso nisso, porque Ananias facilmente, né, escutou a Satanás e agiu conforme Satanás queria. Então, em seguida, a coisa vai ficar mais complicada. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Veja bem, Pedro não amaldiçoou Ananias, nem mandou matá-lo, né? O texto também não diz que o Espírito Santo fulminou Ananias por causa da mentira, né? A Bíblia, na realidade, nos ensina que a misericórdia do Senhor é o motivo de nós não sermos fulminados por causa dos nossos pecados. Mas parece que, literalmente, nós temos um ditado que a gente fala assim, morri de vergonha. Parece que Ananias morreu de vergonha diante daquela situação. Não sei se ele infartou, não sei o que aconteceu, mas acontece que pelo pecado, e sendo o salário do pecado a morte, Ananias espiritualmente já tinha recebido a condenação. Não é? Então o texto não diz que ele se arrependeu, não mostra ele pedindo desculpa, né? Não mostra ele reparando aquela mentira. Então, logo após mentir e ser desmascarado, ele morreu sem se reconciliar com o Senhor, sem pedir perdão. Por isso que eu sempre falo, melhor nem pecar. Evite pecar, porque você não sabe se você vai ter tempo de pedir perdão ao Senhor dos seus pecados. Então, assim, procure andar consciente das coisas certas e das coisas erradas. Pode ser que sem querer, sem perceber ou distraidamente você peque. Mas não pode ser uma coisa tão consciente assim, por escolha, pecar por escolha, como Ananias fez, tá? Na sequência, Safira, sem saber que seu marido foi desmascarado e que havia morrido, ela veio falar com os apóstolos. E o texto vai dizer o seguinte: Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. Veja que o Espírito Santo, assim como tinha dado uma chance para Ananias confessar a mentira, também deu uma chance para ela. E eles não se arrependeram, né? É a mesma coisa, Deus, quando falou com Adão e Eva, deu uma chance deles contarem, eles não contaram, não se arrependeram. Quando o Senhor fala com Caim, dá uma chance para Caim contar o que ele tinha feito. Caim também nega, não, né? Então o Senhor vai nos dar uma chance de reparar nosso erro. Mas quando o seu coração intencionalmente está agarrado ao erro, você escolheu errar, a coisa muda de figura, né? Então Pedro mostrou para ela o dinheiro e falou assim: foi por esse valor aqui que vocês venderam o terreno? Ela falou: foi sim, né? Ela confirmou a mentira do marido ao invés de dizer a verdade. Então, assim, mais uma coisa a gente aprende com isso também. Não é porque os outros mentem que nós também vamos mentir. Não é porque outros crentes, outros cristãos fazem coisas que Deus condena que nós temos liberdade para fazer também. Cada um de nós vai responder ao Senhor pelos seus atos, ok? O texto vai continuar dizendo assim: No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram do lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja.
e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Bem, novamente, Pedro não matou ela, né? Não mandou ninguém matar ela. Quando uma pessoa mente para o Espírito Santo, ela está cometendo um grande pecado e o salário do pecado é a morte espiritual. Ananias e Safira tiveram a chance de confessar, mas, como eu já disse, morreram sem se reconciliar com o Senhor porque não reconheceram o seu pecado, né? A ação soberana do Espírito Santo está se manifestando através da congregação dos cristãos. Sendo assim, qualquer atitude, não só naquele tempo, mas ainda hoje, qualquer atitude contra a igreja do Senhor é uma atitude direta contra o dono da igreja, contra o Senhor da igreja, né? É uma ação direta contra o Espírito Santo, contra o justo juiz, Deus o Pai, contra Jesus Cristo, aquele que morreu pela igreja, né? Porque é a Trindade que atua através do cristão, tá? Então é necessário ter respeito pelas ofertas. Ananias e Safira mentiram na hora de ofertar, tudo bem, ali é uma história deles com o Senhor, mas outra história é aquele que recebe a oferta em nome da igreja, o que faz com esta oferta, né? Não esqueça, tudo que diz respeito à igreja diz respeito ao Senhor. Então, se as ofertas recebidas não são usadas para a caridade entre os mais pobres, para a obra social, e em vez disso é usada para a ostentação da igreja ou ostentação própria, ai daquele por meio de quem isto acontece. Deus não é cego e Deus é justo. E por Deus ser justo, Ele nos dá exatamente o que merecemos. Cuidado! Lembre-se de Ananias e Safira. Não é só no pecado de doar, na falha de doar, mas na falha também de receber e como utilizar o dinheiro da igreja, que é para a obra social dos pequeninos, ok? Então, Satanás teve sucesso em comprometer a salvação daquele casal, mas não conseguiu desestruturar a igreja, né? Ananias e Safira acabaram servindo de exemplo, né? E aí toda a igreja começou a temer e ter mais respeito ainda, né? Pela igreja, pelo Espírito Santo do Senhor. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. O pórtico de Salomão, gente, é esse aqui, ó, que eu marquei em vermelho. É o portão de entrada ali do templo. Então ali o povo se reunia no pórtico de Salomão. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Presta atenção, o poder não estava na sombra de Pedro. Eles criam que até a sombra dos apóstolos poderia curá-los. O texto não está dizendo que a sombra dele curava, dizia que eles criam nisso, né? O Senhor é misericordioso e pela fé daqueles que buscavam os apóstolos, mesmo crendo só na sombra ali, mas pela humildade, pela fé deles, o Senhor dava a cura. Mas o poder está no Senhor de fazer os milagres, tá? Os milagres são concebidos por Jesus quando é solicitado em nome de Jesus, ok? Bem, a notícia começou a se espalhar e os apóstolos estavam sempre na entrada do templo, como eu mostrei lá na foto para vocês, fazendo milagres, falando da ressurreição de Jesus e falando que era necessário fazer uma nova aliança, uma aliança com Cristo. É claro que isso despertou inveja e ira, né, nos opositores, né, nos líderes judeus.
Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Que maravilha, né? Os homens queriam silenciar os apóstolos e Jesus manda um anjo tirar eles da prisão e o anjo tem que dizer a eles: vão e continuem pregando, continuem falando. E o anjo disse isso para eles, né? Vão para o templo e continuem falando. Vocês lembram que nos capítulos anteriores, quando eles foram presos pela primeira vez, o pessoal do Sinédrio proibiu eles de pregar e proibiu eles de continuar indo lá no pátio do templo e ficar falando de Jesus e da ressurreição. E aí depois, quando eles são soltos, eles vão e oram para o Senhor pedindo mais e mais coragem para pregar ainda mais. Então eles saíram da prisão, o anjo soltou e agora eles não vão mais pregar no portão, eles vão pregar dentro do templo, né? Eles vão lá para dentro do templo, olha só. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Olha o detalhe, a prisão estava fechada e com toda a segurança. Isso prova que os apóstolos não foram libertos por outros cristãos, né? Eles foram libertos de maneira sobrenatural. O anjo abriu a porta, eles saíram, o anjo fechou de volta. Haviam outros prisioneiros lá por outras causas. Não era para soltar eles, era para soltar os apóstolos do Senhor, né? Então o texto vai dizer o seguinte: nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem. Os guardas não foram rudes com eles porque o povo já tinha simpatia por eles. Então, não fizeram nenhuma violência pública com medo que o povo se levantasse contra os guardas, se levantasse contra o sinédrio, né? Não é que estava tendo compaixão e simpatia por eles, tá? Então, relembrando, o sinédrio é uma espécie de corte de julgamento dos judeus que eu já havia explicado nos programas anteriores. Os líderes judeus estavam bravos. Por quê? Porque eles tinham inveja do ministério dos apóstolos e eles estavam temerosos também, porque, como eu falei, as pessoas estavam simpatizando com os apóstolos e os apóstolos falaram que Jesus tinha sido crucificado por armação, por arquitetura, né, dos líderes judeus. Então, os apóstolos estão dizendo que a morte de Jesus foi culpa dos líderes judeus. Mas também havia o problema para eles que os apóstolos estavam anunciando que Jesus ressuscitou, não ficou morto, que os líderes judeus não conseguiram calar Jesus, né? E isso é a mais pura verdade, né? Mas a liderança dos judeus estava se estremecendo porque as pessoas estavam começando a simpatizar com o novo líder Jesus,
não é? Então, para eles, o que os apóstolos estavam falando sobre eles serem culpados, sobre a ressurreição de Jesus, sobre ter que fazer uma nova aliança, uma aliança de sangue com Jesus, aonde todos que aceitassem essa aliança poderiam ser filhos de Deus, e os judeus tomavam para si essa vantagem de serem filhos de Deus. Isso tudo estava incomodando os líderes judeus, tá? Então, continuando, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e a salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Isso enfurecia os membros do Sinédrio, né? Essa história de remissão dos pecados dos israelitas, dos judeus, eles se achavam os únicos puros e dignos. Tudo isso estava alvoroçando aqueles líderes judeus, né? Mas os apóstolos, além de estarem reafirmando tudo que Jesus disse, né, ainda estão afirmando que ninguém conseguiu deixar Jesus morto. Não tem como calar o Senhor, não tinha, continua não tendo. Não tem como calar os servos de Cristo, não tem como calar a igreja de Cristo. Mesmo nesse tempo atual, onde nós sofremos muitas perseguições, que assim como eles sofriam perseguição no início da igreja, não tem como calar a Cristo. A igreja vai continuar crescendo, a igreja vai continuar sendo somada àqueles que o Espírito Santo vai trazendo para o meio do nosso povo. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer com esses homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo que será alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de lutar contra Deus. Então os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Gamaliel não estava preocupado com a vida dos apóstolos, e sim com as consequências que a morte dos apóstolos poderia trazer para os líderes, da qual ele fazia parte, né? Matar os apóstolos faria com que o povo se levantasse contra eles, pois tinham simpatia pelos apóstolos, né? Por causa dos milagres, por causa da mensagem, por causa do trabalho social, né? Mas pior que a revolta do povo seria o castigo de Deus, né? Defendendo os seus santos apóstolos. Então, se ele enviou até um anjo para libertá-los, significa que o Senhor está se levantando em favor deles. Comecem a prestar atenção. E Gamaliel não era bobo, sabe que Jesus ressuscitou, sabe que tudo de sobrenatural está acontecendo. Ele está começando a ficar com medo, né? Gamaliel deu o exemplo de outros homens, né? O Teudas e o Judas, não aquele Judas que eram dos 12 discípulos. O Teudas e Judas tinham começado também algum movimento assim, com seguidores, mas que não progrediu, né? Então ele fala assim, ó, se não é de Deus, não vai progredir, mas se for de Deus, não vai ter nada que a gente possa fazer. Então os judeus aceitaram, né, o conselho de Gamaliel, né?
mas ainda assim mandaram chicotear os apóstolos. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Os apóstolos ficaram alegres porque Deus os considerou dignos de serem humilhados por serem seguidores de Jesus. Pode parecer estranho, mas de fato sim, isto é uma honra, né? E quem foi que ensinou isso para eles foi o próprio Jesus, que foi insultado e falou que seus discípulos também seriam insultados, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, diz o seguinte: felizes são as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Então, se você é perseguido, se você é afrontado, fica feliz, porque você está passando pela mesma experiência do seu Mestre e Senhor. Nós não somos maior que o nosso Mestre, ele passou por isso, quem somos nós para não passarmos, não é? Então, por isso, os apóstolos ficaram muito alegres por terem sido chicoteados. Bem, esse foi o capítulo 5, nós aprendemos mais um pouco de profundidade das Santas Escrituras. Esse livro de Atos é um livro lindo, maravilhoso e conta a história da igreja. Continuem lendo, continuem estudando. Assistam os programas anteriores se você perdeu os outros capítulos e não perca os próximos capítulos, ok? Se inscreva nesse canal, ative as notificações para que você seja informado cada vez que vier um novo capítulo. Acompanhe os estudos, leia o capítulo que a gente está falando para que você possa crescer mais e mais em conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Seja abençoadíssimo em nome de Jesus.